Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Conosco nós teremos o intérprete de Libras, Bruno Braga. Olá, Bruno, tudo bem com você? Muito bem. Então, vamos começar. Nesta aula de Geografia, dedicada aos alunos do primeiro ano, nós vamos falar sobre as revoluções técnicas e DIT, que é a sigla para Divisão Internacional do Trabalho. Como proposta para esse bimestre, nós vamos fazer 3 aulas. Primeiro, começamos com a aula de hoje, Revoluções Técnicas e Divisão Internacional do Trabalho. Depois, vamos falar sobre teorias econômicas que envolvem o entendimento do liberalismo e do keynesianismo como grandes políticas, teorias econômicas, macroeconômicas. E na aula 3, as teorias econômicas, parte 2, que envolve o entendimento do neoliberalismo no contexto atual. Na aula de hoje, nós vamos seguir esta habilidade como referência: analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas das sociedades contemporâneas, fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais, etc., bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Nesta habilidade, nós vamos destacar principalmente o aspecto do impacto dessas tecnologias modificando a dinâmica das sociedades contemporâneas, que vai refletir tanto a forma como essas pessoas vão comercializar, como esses fluxos populacionais vão modificar também, e essas tecnologias influenciando essa mudança comportamental. Para isso, na sequência dessa aula, nós vamos compreender a divisão internacional do trabalho e vamos reconhecer as inovações tecnológicas que revolucionaram a humanidade ao longo da história, modificando o mundo do trabalho, a velocidade dos processos, os fluxos populacionais, os fluxos econômicos, o aspecto técnico, científico, a demanda de recursos e de mão de obra. Parece algo muito denso que realmente pode ser trabalhado em mais aulas, mas eu ressalto que é algo que faz parte de uma linha de raciocínio que é construída e que vocês vão construir isso junto na aula de hoje comigo. Então, de caderno aberto, vamos desenvolver essas linhas de raciocínio. Primeiro, a gente precisa ressaltar que o nosso sistema econômico é o sistema capitalista. É o mais presente nos territórios do nosso planeta. Mas não é a única forma de manifestação econômica, de como as pessoas comercializam, como elas fazem a sua troca da sua energia, do seu trabalho e como que elas conseguem mais bens, né? Mas, basicamente, o objetivo do capitalismo é o lucro. E para que você obtenha o lucro, você tem que ter alguma forma de obter algum bem que vai ganhar mais valor com o tempo, seja com mais técnica, com mais conhecimento que você agrega. E depois disso, você pode acumular essas riquezas, né? E um princípio que é muito característico do capitalismo, que diverge do comunismo e do socialismo, que é a defesa da propriedade privada. Quando a gente registra os nossos bens em cartório e as instituições reconhecem a individualidade de cada bem, que independe do Estado se ele está cedendo para a pessoa ou não, ela com o próprio trabalho, ela obtém esse bem. E dos meios de produção, né? Que com isso a força de trabalho vai trocar o seu tempo e a sua energia pelo seu salário para o dono dos meios de produção. E o papel da concorrência e da existência do mercado conforme as leis da oferta e da demanda. O fato de existir mais de uma oferta de diferentes empresas ou pessoas oferecendo algum serviço, nós temos então a concorrência. Isso mostra uma diversidade, opções para se escolher. Agora, e a existência do mercado que vai dizer se tem mais pessoas querendo, se aquilo vai ficar valendo mais caro, ou se aquilo não tem tanto valor para o mercado e ele fica mais barato ou cada vez menos ofertado no mercado. Tudo isso faz parte de um conjunto de entendimentos e princípios do sistema capitalista.
E a divisão internacional de trabalho, dentro desse contexto de um mundo globalizado, né, que cada vez mais territórios começaram a aumentar as suas circulações de mercadoria e de capital, nós percebemos então que é a forma de agrupar os países de acordo com o papel que desempenham como agentes da dinâmica capitalista global. Ou seja, quando a gente vê, esse país é mais rico, esse país é mais pobre, esse país é mais desenvolvido, esse país é menos desenvolvido, a gente está agrupando um grupo de países, né? E aqui nós temos uma charge que é muito icônica, perfeito para a gente entender esse peso da busca do equilíbrio para que um país desenvolvido, representado por esse personagem do lado esquerdo da imagem, que está de terno, segurando o hemisfério norte do nosso planeta, ele detém o quê? Tecnologias. E pelo terno também ele porta sendo uma pessoa com mais poder aquisitivo. Mas para que ele consiga desenvolver suas tecnologias, ele depende da exploração e a obtenção desta matéria-prima, que ela não é tão abundante em seu país, ou então ela é muito cara de ser obtida, e eles acabam encontrando territórios que ela vale menos, né? Ela é mais barata. E também a mão de obra, por ser mais abundante, menos qualificada, até mesmo a construção dessa relação econômica foi uma imposição do ponto de vista de um país mais desenvolvido que trouxe o sistema capitalista já inserindo esses territórios como já subordinados e subservientes para atender uma mão de obra qualificada, com bens de consumo com mais valor agregado, né, tecnologias de ponta, e que esta mesma população da direita vai querer consumir, mas precisa trabalhar muito, vender muito para conseguir obter o lucro e conseguir ter acesso a esses bens de consumo dos países desenvolvidos, né? Aí aqui vocês podem ver com destaque esta mesma charge. Repare também que o personagem do lado direito, ele está com uma roupa suja, surrada, que é uma representação, como toda charge para você, estudante, é um exagero que mostra características que são padrões, que são estereótipos que podemos interpretar. E uma outra questão é que aqui nós vemos os dois apoiando um no outro, né? Se um dá um passo para frente, o outro desequilibra. É uma forma de dependência. Se a gente fosse fazer uma atualização desta charge, muitas vezes a gente veria a pessoa do lado direito mais encurvada ainda, porque ele fica sobrecarregado para atender todos os privilégios e conforto da pessoa do lado esquerdo. E olha só ao longo da história como que isso foi sendo desenvolvido. A DIT, ela tem a conjuntura histórica que foi modificando de acordo com o seu contexto. Então, por exemplo, nos tempos de uma metrópole que procurava colônias, era uma maneira, então, da DIT se compor. Países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Mas ressalto que a palavra subdesenvolvimento está caindo em desuso, pois ela coloca como se o país que é menos favorecido está abaixo de uma condição até mesmo de estar desenvolvido, a possibilidade de ter alguma condição de conforto e qualidade de vida. E este subdesenvolvimento, então, parece até que ele não tem o alcance, mas ele está desenvolvendo, por mais que tenha crises, por mais que esteja com dificuldades econômicas de mercado de trabalho, mas as pessoas estão trabalhando. O desenvolvimento acontece, a diferença é que não acompanha o ritmo dos países mais desenvolvidos. E aqui nós também temos no contexto da Guerra Fria, que com a história vocês vão estudar, na Guerra Fria, após as guerras mundiais, nós vamos ter um contexto de um mundo polarizado. Está vendo que aqui nós temos primeiro e terceiro mundo? Está faltando o segundo, não é? Porque o primeiro eram os países capitalistas, grandes potências. O segundo mundo eram as grandes potências comunistas. E o terceiro mundo eram os países menos desenvolvidos que estavam sendo inseridos nessa dinâmica capitalista, ao mesmo tempo que o comunismo também estava de olho, porque eles são possíveis mercados em potencial, além de mão de obra
disponível para eles estivessem disputando ideologicamente quem que estava com mais vantagem como potência. Então, o mundo dividido em primeiro e terceiro mundo, segundo e terceiro mundo. E aí acaba essa Guerra Fria, mas o termo terceiro mundo é algo ultrapassado, né? Então, pelo linguajar popular, né? Então, terceiro mundo é por causa desse contexto de Guerra Fria. E países norte e sul, assim como a gente vê na charge o norte na representação dos países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos fazem o sul, certo? E agora a gente vai até poder ver no mapa esta representação, que tem até inclusive em muitos livros de geografia, que envolvem essa polarização. Vejam só, apesar da linha do Equador cortar, cadê aqui, linha do Equador, cortar nesta região aproximada, nós temos ainda países que são considerados sul. Então, é um discurso, não necessariamente quando um país é colocado na nova ordem mundial, como divisão internacional de trabalho, como sul, não necessariamente ele está no hemisfério sul. E tem o contrário também, olha a Austrália, Nova Zelândia, Singapura, que aparecem como se fossem menos desenvolvidos, mas que eles, apesar de estarem geograficamente a sul, eles fazem parte dessa dinâmica de países desenvolvidos, com mão de obra qualificada, com melhor qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano com bons índices, né, com bons resultados, escolaridade de qualidade, mais pessoas alfabetizadas, com menos problemas de saúde, tanta questão, né, mais acesso a bens de consumo, presença de multinacionais. E a nova DIT? Essa é uma proposta de economistas que eles vão colocar, então, os países centrais, né, que a gente poderia chamar de países desenvolvidos, principalmente no sentido de potência militar, econômica, né? São os países que detêm tecnologias de última geração e são sede das transnacionais, ou seja, são empresas que vão para além das suas fronteiras buscar mercados e obtêm os seus lucros acumulados em diferentes nacionalidades. E eles, o próprio nome central, mostram que eles são o centro das decisões. Tem a sede dos bancos, das instituições que emprestam dinheiro para a periferia dinâmica e a periferia deprimida. Nós, Brasil, somos periferia dinâmica, que também pode ser chamada emergente. Emergente quer dizer que, deixa eu escrever de novo, quer dizer que está em condição em desenvolvimento. Emergente. Aqui é um Rzinho. Emergente. Que é a mesma coisa que em desenvolvimento. Vou abreviar aqui, tá? E o Brasil é um país emergente, pois ele tem um mercado consumidor potencial para os grandes países centrais. Eles têm uma indústria de base, então eles não dependem só da indústria dos países centrais. Nós, dos países emergentes, temos uma classe média que tem uma qualidade de vida similar das pessoas dos países centrais. A diferença é que a gente tem um grande contraste das condições socioeconômicas de outras pessoas, que às vezes não têm uma escolaridade, não têm uma moradia digna, que são reflexos da nossa desigualdade social, do nosso processo histórico, a nossa estrutura que começou injusta e que se reflete até hoje com a falta de oportunidades para todos. E que é fruto desse processo colonizatório também. E essa periferia deprimida são países que ainda têm muita característica de países em desenvolvimento, num nível que eles estão pouco desenvolvidos. Pouco desenvolvidos. Ao invés de usar o termo subdesenvolvido, por exemplo. Pouco desenvolvido. E a característica deles também, normalmente eles têm democracias frágeis, problemas com muita corrupção, problemas com a má distribuição de renda concentrada, por exemplo, em poucas famílias, poucas empresas.
e todo o resto do país em miséria, em dificuldade, em desigualdade, injustiça. E com isso, é um alvo fácil para as empresas gananciosas que exploram essas condições de matéria-prima, leis ambientais também que são ignoradas, certo? E aqui nós temos mais um esquema elaborado pelos economistas sobre essa nova DIT. E uma atividade para nós. Corresponda as palavras de acordo com as divisões da DIT ao longo da história, que nós acabamos de ver. Vou dar um tempinho para você ver. Nós temos aqui primeiro mundo, metrópole, centrais, norte, desenvolvidos. E na outra coluna, sul, periféricos, terceiro mundo, subdesenvolvidos e colônia. Primeiro mundo, a gente pode corresponder com C, que é o terceiro mundo. Metrópole, a gente vai associar às colônias, letra E. Países centrais, eles vão ser comparados, né, em oposição aos países periféricos. B. E norte, a gente pode colocar sul, bem fácil esse. Desenvolvidos, que antigamente em oposição se aplicava a palavra subdesenvolvido. Muito bem, será que você acertou? Esqueci de ver. C-E-B-A-D. Muito bem. E com isso a gente também pode ver a história do ponto de vista das fases do capitalismo. No século XV, o capitalismo comercial, no século XVIII, o capitalismo industrial, no século XIX, o capitalismo financeiro. E atualmente nós vivemos o capitalismo técnico, científico e informacional, que também pode ser denominado globalização econômica, que começou a partir do final da década de 80 aproximadamente. E neste material, vocês podem conhecer cada uma dessas características desta aula sobre os capitalismos, as suas fases, destacando que o capitalismo comercial, muito associado às grandes navegações, busca de mercados, o metalismo, o capitalismo industrial associado à descoberta da máquina movida a vapor, as locomotivas, e que envolve a indústria têxtil, naval, metalúrgica, que enriquece muito o Reino Unido. O neocolonialismo, né, o imperialismo na África, na Ásia, associado a essa industrialização e a busca de mão de obra e matéria-prima e mais territorialidade desses países. No capitalismo financeiro, que envolve, então, as instituições bancárias criando a dívida como um bem para manipulação e controle econômico dos mercados, o monopólio do mercado consumidor internacional, as transnacionais começando a aparecer ali, e a descoberta da energia elétrica junto com o petróleo como impulsionador dessas máquinas, né, dessas tecnologias. E nessa segunda revolução industrial nós destacamos, como podemos ver aqui, o Chaplin, que ele faz na esteira da linha de produção a máquina ditando o ritmo de trabalho. A gente vê uma sátira em forma de humor pelo grande artista Charlie Chaplin, que vai fazer já uma crítica dessa mecanização desumana, que é o capital a todo custo. Quanto menor tempo, maior a sua margem de lucro. E atualmente, desde a década de 70, 80, nós temos então a terceira revolução industrial, que vivemos com satélites, fibra ótica, conexões virtuais, meios de comunicação e de meios de transporte cada vez mais imediatos, modificando a forma como nos relacionamos. E ao invés de uma produção abundante e padronizada, nós temos uma produção enxuta, com o modelo toyotista, igual a Toyota, marca de veículos. Pois esta lógica vai propor então que, por exemplo, o modelo de celular, ele tem um limite de produções para depois ele deixar de ser a novidade e um novo modelo ser lançado, certo? Produção enxuta. E a terceirização, a flexibilização produtiva das transnacionais, a robótica, a automação, a inteligência artificial, né, chegando aí, a nanotecnologia,
o estudo da genética, que vai interferir na forma como produzimos alimentos, como o campo se torna mais um bem em disputa, a água. E os tecnopolos estão diretamente associados, pois são cidades que reúnem grandes empresas, além de universidades, laboratórios, centros de pesquisa, institutos, além de mão de obra extremamente qualificada, voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que também pode ser uma sigla que é P&D. Tá? E essas cidades, então, elas são esta referência de grandes tecnologias e que mão de obra qualificada se concentra ali. Basicamente, nós fizemos esse passeio por esse desenvolvimento tecnológico. Esses foram os nossos objetivos alcançados nesta aula e essas são as nossas referências bibliográficas. Eu agradeço a sua companhia e aguardo as suas dúvidas no Tira Dúvidas. Muito obrigada!